Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é ter uma bike elétrica aqui em Portugal. Eu vou contar tudo sobre não só pontos positivos, pontos negativos, principalmente os custos, que é o mais interessante para vocês, não só o valor para comprar, como também o custo que você vai ter ali para manter ela. E vamos começar com duas etapas. Primeiro eu vou mostrar um pouco sobre a bike, apresentar o modelo para vocês e depois a gente tem uma conversa ali mais genérica, não tanto sobre o modelo específico que é essa daqui. Mas já indo para o modelo que é, essa daqui é um modelo da Decathlon, que é o modelo RS100E. Basicamente esse modelo daqui é um dos mais básicos da Decathlon, porém eu fiquei surpreendido pelo que ele entrega. Basicamente ele vai ter aqui suspensão na parte da frente, tem também freio a disco à frente e atrás, tem aqui iluminação frontal e a iluminação também traseira. Esse daqui é um cadeado que eu comprei lá também, acho que foi 10 ou 15 euros, baratinho. E esse suporte também tive que comprar à parte, que é o para água. Basicamente tem o freio a disco na frente, freio a disco atrás. Já veio com esse suporte também de pedal, que é para poder parar a bike, né? Suporte de descanso. E indo mais para a parte elétrica dela, falando um pouco das marchas também, já é uma marcha aqui da marca Shimano, que é uma boa marca. Para quem anda de bike, pode não ser a melhor, mas já é um ótimo modelo. Esse suporte aqui eu acabei comprando na Amazon, então não veio com a bike, mas todo o resto já veio direto nela. Basicamente esse aqui é o painelzinho de controle dela, onde você consegue ter o controle da iluminação. Se apertar aqui, ele liga não só a luz da frente, como a luz traseira. Apertando aqui ele liga e desliga. Aqui no mais ou no menos você vai alternar nos três modos. Basicamente o modo Eco é o modo de assistência mais básica, ou seja, ele vai te ajudar bem pouco a pedalar. Tem o modo normal, que é um modo que já vai te ajudar muito mais, e o modo Boost, que aí realmente parece que você está, imagina, pedalando na marcha 6 com a potência, né, e com o esforço que você teria na marcha 1. Então, tipo, ajuda bastante. Diferente de muita bike que é vendido na América do Sul e também na América do Norte, aqui na Europa, os modelos de bike elétrica, geralmente, elas não são como aquelas que tem acelerador, como moto. As bikes aqui são por assistência de pedal. Então, basicamente, se você não pedalar, a bike não anda. Essa assistência elétrica daqui só vai te auxiliar a pedalar. Então, esse acaba sendo um ponto positivo para quem quer praticar exercício, né? Porque aí não vira basicamente uma moto ou uma scooter elétrica. Então, basicamente, a nível de autonomia, para vocês estarem sabendo aqui também, essa bike aqui tem nesses três modos, né? O Eco, o Boost e o normal. Se você utilizar do 0 ao 100%, inclusive aqui no app dá para ver que está 95%, mas depois eu falo mais sobre o app também. Mas voltando aqui, no modo Eco, você pode fazer ali, segundo a própria marca, em média 80 km, do 0 ao 100. No modo normal, uns 50, e no modo Boost, uns 30. Na minha experiência pessoal, e pelo que eu já testei, vai ser algo muito semelhante a isso mesmo, não foge muito não. Porém, se você utilizar o modo de assistência só nas subidas e não muito nas retas e nas descidas, ou seja, se você fizer um uso misto ali da parte da assistência elétrica, você consegue fazer ali à vontade mais de 100, 150 km com a minha experiência pessoal. Isso aqui é uma coisa que vale ressaltar, que é o que? Eu esperei um pouco para poder gravar esse vídeo. Eu estou gravando e postando ele agora finalzinho de agosto para início de setembro, né? Mas eu comprei essa bike em maio. Então estou com ela já há 4 meses, depois eu vou mostrar no app. Eu já tenho ali com ela quase 1.600 km, então está uma média ali de 400 km por mês. Eu esperei esse tempo para poder dar uma opinião mais acertada e não ser aquele review mais básico e genérico, onde a pessoa comprou a bike há uma semana ou um dia e já está querendo te dar uma opinião ou te ajudar sobre uma coisa que, sinceramente, ela nem conhece de verdade. Então por isso que eu esperei um pouquinho mais para poder ter uma opinião mais convicta e mais realista, né? Porque agora, depois de 4 meses e quase 1.600 quilômetros rodados com ela, eu posso falar com mais propriedade e para você poder ponderar, se você está pensando em comprar uma bike, seja esse modelo ou de qualquer outra marca, né? Que elas são muito semelhantes, você já vai conseguir ter uma decisão mais acertada. Agora vamos lá para a parte do app, para eu explicar mais ou menos como é que funciona o app aqui dessa bike. Nessa bike, o app, eu já estou na parte de utilização, com o app aberto. Basicamente ele mostra a hora, mostra aqui o tempo que eu estou em movimento, 6 minutos e 40, pode ver que está parado, porque ela pausa de forma automática.
Quando você alterna aqui entre os modos Eco, Boost ou Normal, ele também já muda aqui, ó. Tô mudando, ó. Pode ver que ele já vai ali pro modo Eco na hora que eu der o play, ele muda aqui. Então aqui ele mostra a sua autonomia, a hora, o tempo em movimento. E aqui é o mais interessante, que é a distância que você já percorreu, a velocidade média e a autonomia que ela está estimando que vai ter. Como eu acabei de andar, acabei de começar a andar com a bike, essa autonomia ela tem que esperar andar alguns quilômetros para ela realmente calcular o tanto que eu estou usando da assistência para o tanto que ela tem de carga. Então, como eu só andei 1 km, está uma autonomia meio mentirosa, entendeu? Agora eu vou só finalizar aqui, acabar o percurso, para mostrar como é a interface do app, assim a partir do momento que você abre. Tipo, você vem aqui abrindo o seu app, você tem aqui um resumo basicamente da sua bicicleta, que se você clicar e for em ajustes, ele mostra aqui, ó, quase 1.600 km, né, 1.570. Depois eu posso pôr até um print na tela que fica mais fácil de ver. O desempenho da carga está em 100%, ou seja, a bateria não está degradada, e eu só dei até hoje 34 cargas nela, em 4 meses. E olha que eu rodei quase 1.600 km, então a bateria, eu fiquei na verdade bem surpreendido com a qualidade da bateria, pelo menos desse modelo, né, que eu tenho. Aqui voltando para o app, se você vir aqui você consegue ver o seu nome, suas definições. E aqui já no início ele tem 3 abas, a da bicicleta, atividades e suporte. O suporte é só se tiver algum problema para você contactar a Decathlon. Atividades, você tem um resumo de todos os caminhos que você já fez, né, as trilhas e tudo mais. E aqui tem um resumo geral, por exemplo, esse mês, ó, eu já andei 404 km, teve 7.000 metros de elevação e 23 horas de tempo de pedalagem, então andei bastante. Tem mês que eu ando mais, tem mês que eu ando menos, mas está uma média legal de 400. Agora vamos supor, vou aqui nas atividades e vou abrir para você um dia que eu fiz 31 km, um exemplo. O bacana disso daqui, ó, que você consegue ter na parte de atividade a distância que você percorreu. Se você clicar, você consegue ver realmente no mapa cada rua, cada local que você passou. Então é bem bacana. Você consegue ver a distância, o tempo em movimento, o tempo realmente que o app teve aberto, ou seja, de 2 horas e 5, realmente utilizado ali, eu fiz 2 horas e 2, eu parei por 3 minutos. O nível de elevação para cima e para baixo, a velocidade média e também a velocidade máxima, foi 34 km, e o modelo da bike. Agora, isso na parte da atividade. O legal é que ela faz a gestão também da energia, ou seja, se você clicar aqui em energia, você consegue ver qual foi a sua porcentagem de assistência que você utilizou na bike. Eu particularmente gosto de usar em média 50%, que quer dizer o quê? Só metade do tempo desses 31 km que eu usei assistência. Ó, nesse dia, por exemplo, eu usei 47%, foi um pouco abaixo de 50%. Aí 1% no modo Tour, 1% no modo Eco e 51% no modo Sport. Aí ele mostra que eu consumi 46% e sobrou 54%, né, que eu saí com a bike a 100%. Então é bem bacana, que aí você consegue ir gerindo e vendo mais ou menos, pô, tô usando muito assistência elétrica, então não tô na prática eu não tô me exercitando tanto. Então isso é algo que você consegue ir ali utilizando como parâmetro para praticar mais exercício e não ficar só na parte elétrica, né? Então o app é basicamente isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o percurso e a gente vai dar uma volta aqui pela cidade, né? Tô aqui em Ponte de Lima, como eu já gravei outros vídeos aqui, a cidade que eu moro. E eu vou pôr a câmera aqui no capacete, que aí assim vocês conseguem ver o caminho. E a partir de agora, nessa parte do vídeo, eu vou contar como está sendo a minha experiência com a bike, quais foram os custos e tudo mais. E então bora para a segunda parte do vídeo. Agora vamos para a segunda parte aqui do vídeo. E eu já começo aqui no modo Boost, porque essa subida aqui, fazer sem assistência, acaba sendo uma coisa bem complicada. Mas basicamente eu já falei para vocês como está sendo a minha experiência, tem sido bem positiva com a bike elétrica. Só me arrependo de não ter comprado antes, acabo deixando o carro muito mais tempo em casa, acabo poupando gasolina, estrago menos o carro e na prática acaba sendo muito bom na questão saudável também, né? Que você se movimenta muito mais. Agora vamos falar a nível de pontos positivos e negativos. Como eu falei, você vai poupar muito mais em relação a estar utilizando sempre o seu carro. E a nível de custos é muito baixo para poder carregar a bike. Eu carrego sempre em casa. Como eu falei antes, desses 4 meses eu carreguei 34 vezes. Então ela, embora eu tenha feito muitos quilômetros, tipo, pela minha experiência eu tô carregando uma a cada 2 dias ou a cada 3 dias. Depende muito também dos dias, que às vezes eu ando muito de bike, às vezes eu não ando tanto. Mas eu tento andar quase todo dia, pelo menos, para ter um ritmo bacana.
Então, na minha experiência, o aumento que eu tive ali a nível de consumo da minha energia... Esperar essa depois que essa motinha velha passou, senão não dá pra vocês me escutarem. Mas aí basicamente o que eu tava falando é a nível da minha experiência de valor de gastos que eu tive para carregar ela, eu sinto que não aumentou nem 5 euros ali no mês. Então acaba sendo muito econômico mesmo. E para quem pensa em comprar uma bike e às vezes vai utilizar para ir para o trabalho, acredito que a pessoa vai gastar menos ainda, porque muitos trabalhos você vai poder deixar carregando lá e o pessoal não se importa. Tenho colegas que trabalham às vezes com vendas ou até às vezes acabam trabalhando também em fábricas, e todos esses locais que eu conheço, tem 2 colegas que têm bike e acaba que eles conseguem carregar no próprio trabalho, então acaba que a bike ali acaba tendo uma autonomia muito bacana a nível de gastos, porque a pessoa não vai estar gastando para poder carregar. Aqui em Ponte de Lima, por exemplo, nessa parte aqui da Ecovia, eu acho que é bem sinalizado, as pessoas costumam respeitar bem, então nunca tive muito problema em relação a isso. Então, mas na hora de atravessar a faixa, eu sempre aconselho que a pessoa esteja atenta, para não ter problema de ser atropelado nem nada. Mas focando e voltando para os custos, para uma bike mais ou menos como essa, que é uma bike de entrada da Decathlon, você vai ter no gasto ali, mais ou menos, se for comprar nova, entre 700 a 1.000 euros, mais ou menos em torno disso. Dificilmente você vai estar gastando entre menos de 700 a até 1.000, 1.100 euros numa bike nova como essa, assim, dessa categoria, que é uma bike mais básica, até porque se for uma bike mais cara, os valores, né, o céu é o limite. E só que nessa daqui eu consegui ter uma boa oportunidade, que a Decathlon, por exemplo, ela tem um programa de incentivo à segunda vida, né, para ter menos desperdício e ser uma parte mais ecológica e tudo mais. Então essa bike aqui eu peguei ela como segunda vida, e mesmo assim ela tem 3 anos de garantia. Ou seja, além de não ter pago o preço cheio nela, ela tem a garantia igual de uma nova, que é os 3 anos aqui de Portugal. Então pra mim acabou compensando muito mais, porque a bike tá, sério, tirando um risquinho que ela tem aqui perto da manete, que eu acho que o primeiro dono pode ter caído, não tem nada, ela tá perfeita. Inclusive a própria autonomia da bateria veio em 100%, então ela veio com nenhum desgaste. Então a pessoa deve ter utilizado muito pouco ela. E aí, ao invés de ter que pagar ali entre 800 a 900 euros, que é o preço de um modelo dessa nova, que é um modelo descontinuado, né? Agora tem uma nova que chegou no local. Tem uma nova que chegou para ficar no lugar, que basicamente você vai estar pagando ali 900, 900 e pouco numa nova dela, que é o modelo novo, que é o modelo R100 Active, se eu não me engano, que é essa RS100E, que é esse modelo daqui, ela não produz mais. Parou de produzir tem 1 ou 2 anos, se eu não me engano. E aí basicamente, em vez de pagar ali 900 euros mais ou menos, que é a média dela nova, eu paguei 500 euros, ou seja, praticamente metade do preço numa bike basicamente nova. Que o principal de uma bike elétrica, que você vai ter um custo alto se você for ter manutenção com ela, vai ser o custo, principalmente o custo de trocar a bateria. Que antes de comprar eu também pesquisei isso, que eu falei, vamos supor que eu comprei online. Comprei online e levei lá na loja da Decathlon para poder montar, que eles fazem a montagem grátis também, mesmo que você tenha comprado online, isso é bem bacana. E aí o meu medo era saber a porcentagem que viria, porque poderia vir de 80%, o mínimo era 80%, que dizia no site, se eu não me engano. E aí eu acabei dando sorte que veio 100%. Então, tipo, o principal, que seria gastar com uma bateria nova, pelo que eu pesquisei, uma bateria para uma bike dessa, depois que ela estiver não segurando carga e estiver ruim, que isso acontece com o tempo, vai ser ali quase 250, quase 300 euros. Então é um valor considerável se for parar para pensar. Mas como ela veio 100%, então não preciso me preocupar, é como se fosse realmente uma bike nova. Então, como eu tava falando, o principal custo aqui, que você ia gastar 900 euros numa dessa, se você achar usado com uma boa autonomia, ou se conseguir encontrar uma segunda vida ali na Decathlon, como eu consegui, e pagar ali em torno dos 500, realmente o investimento se paga rapidamente, porque 500 euros numa bike dessa, que eu já fiz 2 km,
Se for fazer as contas ali, quanto eu gastaria de gasolina se eu fosse utilizar para ir para o trabalho ou para ir para a faculdade ou algo do tipo, facilmente ali, pelas contas que eu fiz, quando chega ali entre os 4 ou 5 mil quilômetros rodados com a bike, você já recuperou uns 500 euros ali. Como eu paguei 500 na minha, então basicamente eu recuperei o valor da bike. Até agora já foi metade, que eu andei já quase 1.500, então para chegar ali nos 4 mil já foi praticamente ali 40%. Tirando outros custos que eu tenho com ela, como eu falei, o custo mensal é bem barato, não chega a 5 euros que vai mudar na sua conta de energia. E o custo com esse suporte daqui para o celular, acho que foi uns 10 ou 15 euros na Amazon. O suporte para colocar a garrafa de água, mais a garrafa de água, eu gastei acho que 5 euros em tudo, foi bem baratinho. E basicamente o capacete acabou sendo o custo mais caro, tirando a bike, porque tem capacetes mais básicos que você encontra ali por 20, 30 euros, mas eu não aconselho muito porque não são capacetes que tem a tecnologia MIPS. Essa tecnologia MIPS, basicamente aqui no interior do capacete, ela tem um forro especial que faz com que, se você tiver uma queda, basicamente se você tiver uma queda, uma colisão, né, e bater a cabeça, ela tem um forro especial na parte de dentro que faz que o impacto não seja tão direcionado e faz meio que basicamente faz uma dispersão do impacto, para você ficar menos prejudicado caso aconteça algum acidente, né? Então, como na época o vendedor me explicou isso e eu fui pesquisar e vi que realmente era isso, né? Porque quando eu fui recolher a bike, né? Como eu falei, eu comprei online, mas eu fui montar na loja física, já que era gratuita, né? Porque eles fazem montagem, regulagem, inclusive no arranhãozinho que tinha perto aqui do freio, né? Na manopla aqui do freio da mão direita estava arranhado e o rapaz lá pintou pra mim, então foi excelente o atendimento na Decathlon de Braga. E aí eu acabei comprando o capacete e os outros suportes lá. E aí o rapaz me informou sobre essa parte da tecnologia do capacete. Depois eu fui pesquisar a fundo e realmente compensa gastar um pouco mais no capacete. E parando para pensar quantas vezes você vai comprar um capacete na vida, né? Então esse capacete aqui dura uma vida toda. E embora não seja obrigatório, aqui em Portugal pelo menos, o uso do capacete, é recomendado. E eu, por experiência própria, também recomendo. Nunca cheguei perto de ter nenhum acidente, porque eu costumo andar devagar e sou bem cauteloso. Mas caso fosse algo que pudesse acontecer, né? Até porque vários acidentes podem acontecer independente da sua cautela, porque um carro pode estar distraído e te pegar num cruzamento, algo do tipo. Então acho que o principal é ter a cabeça ali protegida. Então vale a pena ali gastar 50, 60, até 100 euros que fosse. Então a nível de custos foi isso. Já falei os pontos positivos, agora os pontos negativos. Para mim, particularmente, o principal ponto negativo aqui são dois só que eu consegui separar. O primeiro é a autonomia, ou seja, existem modelos mais caros que têm autonomias melhores, mas esse daqui poderia ter uma autonomia um pouco mais alta, mas para o meu uso particularmente até que é bacana. Consigo carregar a cada 2, 3 dias e me atende bem, porque eu faço um uso misto, né? Eu não uso só a parte elétrica, porque se eu utilizasse só a parte elétrica, aí realmente, dependendo dos quilômetros que eu fizesse por dia, ia ficar complicado para mim. Então basicamente é isso. Um dos pontos negativos que eu coloquei é a autonomia. E o outro ponto aqui, para eu não esquecer, deixa eu pegar que eu anotei, basicamente a autonomia podia ser maior e o preço da bike, né? Se basicamente você não conseguir encontrar uma segunda vida ou uma bike usada na OLX ou no Facebook, né, no Marketplace, dificilmente você vai estar pagando ali, como eu falei, abaixo dos 800 euros, uma bike básica. Então acaba sendo um investimento meio que alto, né, se você precisar comprar nova. Porque, por exemplo, no meu carro eu paguei na época 2.400, 2.500 euros, mais ou menos. Então se eu comprasse uma nova dessa, é basicamente metade do valor de um carro. Então não é uma coisa necessariamente barata. Então acho que já deu pra trazer ali, tinha um cachorrinho passando. Então acho que acaba sendo uma opinião ali de uma pessoa que realmente utilizou, que tem ali 4 meses de uso, quase 1.600 quilômetros percorrido. Então dá pra ter, não sou um super expert, mas também não acaba sendo um review ali, uma dica pra você
de uma pessoa que acabou de comprar a bike há uma semana e tá fazendo vídeo só por publicidade ou algo do tipo. Então, tanto que, como eu falei, se você achar segunda vida, usada e tiver uma boa autonomia de bateria, acaba compensando muito mais até mesmo do que pegar uma nova. Então basicamente seria isso, ó. Eu paguei 500 na bike, nova custa 900, 50 no capacete. O seguro também existe, que é uma coisa importante. Embora também não seja obrigatório, a partir desse ano ele passou a ser obrigatório só para bicicletas acima de 25 kg. Como essa tem 22, não é obrigatório. Mas eu penso em fazer porque o seguro básico, se eu riscar um carro sem querer, andando no trânsito ou virando uma rua, o meu seguro cobre, né? E pelo que eu vi, o custo anual não chega a ser algo ali proibitivo. Aí, dependendo da seguradora, você vai estar gastando ali em torno de 30, 40 euros, mais ou menos. Porém, tem opção, na minha seguradora que eu vi, uma opção que é 60 euros por ano. Porém, ela também cobre roubo da bike. Embora eu tenha já um GPS instalado nela aqui escondido, que eu consigo rastrear com o meu iPhone, por isso que eu ainda não fiz, mas eu vou acabar fazendo, porque 60 euros no ano, além de cobrir roubo, ainda tem a vantagem de, se você por uma distração arranhar um carro, você não ter que custear do seu bolso, né? O seguro cobre, então acaba valendo muito a pena. Embora não seja obrigatório, vale super a pena. E a manutenção, por exemplo, com esses 1.600 km que eu já andei, não precisei trocar nem mexer em nada até agora. Porém eu já fiz uma pesquisa básica. Pastilha de freio, que é o que eu vou precisar trocar, que é algo que é uso de desgaste. E outra coisa que é o pneu, o de trás já começou a desgastar um pouco. Eu já pesquisei, na própria Decathlon vende, eles fazem a troca para você, a regulagem toda. É bem baratinho. Um pneu você vai estar gastando ali em torno de 10, 15 euros. Pode ser mais, né, dependendo da marca. Mas um básico como esse daqui, é isso que eu tô falando, em torno de 10 a 15 euros. Boa tarde. Vai ser em torno de 10 a 15 euros. As pastilhas, mandando via da Amazon, é mais barato, mas também comprando já na Decathlon e trocando lá, acaba valendo a pena, porque você não tem trabalho e tudo mais. Você vai estar gastando ali em torno disso também, uns 10, 15, 20 euros no máximo. Então, eu que estou andando bastante, 400 km em média por mês, eu ainda não precisei trocar nada. Então, mesmo que eu precisasse trocar uma vez por ano, acaba sendo uma manutenção ali de torno de uns 50 euros por mês. Então não acaba sendo algo ali proibitivo também, é algo bem acessível. E eu acho que de custos, só acho que é basicamente isso. Acho que eu não tive nenhum outro custo adicional. Só mais uma coisinha, é uma bolsinha que eu ando sempre com ela aqui no corpo, que eu mandei vir da AliExpress, eu acho, da China, nem lembro de onde. Mas eu comprei, essa bolsinha eu já tive, mas eu comprei um kit de chaves para bicicleta, que é para o quê? Às vezes você está fazendo uma trilha e você precisar ali regular um freio, regular alguma coisa que soltou, uma corrente. É bom ter um kitzinho de chaves desse, que às vezes você vai gastar 5 euros ou nem isso, e já é algo que vai te ajudar bastante para você não precisar às vezes estar a 10, 20 km de casa e ter que voltar empurrando a bike. Então gastar 5 euros a mais com isso vale a pena. E também um kit de reparo, porque quando você pega essas trilhas assim mais acidentadas, a chance de às vezes ter uma pedra mais pontuda, ou um parafuso, alguma coisa, ou um prego, pode acontecer, né? E furar o pneu. Esse daí eu tenho que comprar, ainda não comprei, tô falhando nisso, mas vou acabar comprando depois. Deixa eu só dar uma paradinha aqui rapidinho pra gente finalizar o vídeo. E o que eu ia falar pra vocês? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que eu acabei não abordando aqui, deixa aqui o comentário. Pergunta mesmo, que eu leio cada comentário e também vou responder aí pra vocês, beleza? Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem saber e eu acabei não lembrando de falar, comenta aqui embaixo que eu respondo pra vocês. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos para sempre ter mais dicas aqui no Portugal Plural. Até a próxima. Tchau, tchau.